Programa TVK. Um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Stella Ayub Banqueteria. Morati. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Hoje nós temos um programa TVK especial pelo canal 24 da NET, Itapetininga, Sorocaba, Votorantim, com a equipe de peso da Rádio Ipanema, do Jornal Ipanema. Eu tenho à minha direita Djalma Luiz Benetti, jornalista, semiótico, já foi editor-chefe do Cruzeiro do Sul, implantou o projeto do jornal Bom Dia, foi professor de várias faculdades e universidades aqui da nossa região. PUC, Uniso, Urapuru. Nossa Senhora. Só alegria. Vamos contar a idade. Urbano Martins, só há quase 20 anos é o nosso diretor de jornalismo aqui do Ipanema. 25 anos. 25 anos. 25 anos. Ipanema Sistema de Comunicação, uma história longa pela Rádio Metropolitana, já fez porno chanchada no cinema brasileiro, uma figura fantástica. À minha esquerda, José Roberto Ercolim, 33, 34 anos de rádio, jovem. Mais ou menos. Comecei bem cedo, né? Então acho que já dá mais ou menos isso. Você trabalhou Bandeirantes também? Fiz TV Bandeirantes aqui em Sorocaba, né? Nós fizemos aqui em Sorocaba durante um bom período. Trabalhei na Jovem Pan em São Paulo, Brasil de Campinas, Sistema Globo de Rádio, Convenção de Itu, Nova Sumaré, Rádio Porto Feliz. Eu pensei que você esquecia da Rádio Porto Feliz. De jeito nenhum, foi lá que nós começamos, né? De jeito nenhum, tá no meu coração para sempre. Para sempre. Aliás, todos os lugares que eu passei. Com certeza. Alexandre Moreto é um grande parceiro. O Alexandre Moreto inaugurou o Jornal da Ipanema há 28 para 29 anos atrás. 28 para 29. É uma história no rádio, fez a equipe Timão do Povo, Dr. Benedito na Cacique. Na verdade, a sua história nos últimos 30 anos, 35 anos de rádio, se confundem com a sua presença. Aliás, é o Bom Dia que está em tempo ininterrupto há mais tempo no rádio sorocabano, né, Moreto? Olha, e o que é bacana, Kiko, é a satisfação que a gente tem desenvolvendo essa função, porque começou como um hobby. Eu tenho outras formações, graças a Deus, fui prático de farmácia, professor, enfim. Professor me aposentei, na área de comunicação, né? Na área de me aposentei, linguística. Né? E aí o que eu tinha como hobby, eu falei, numa dessas coisas eu vou escolher para dar uma sequência. E é exatamente o rádio. E essa ligação com o Sistema Regional de Radiodifusão, que agora está mudando, né? Isso é prazeroso demais. Então eu venho cada dia para cá como se fosse meu primeiro dia com o mesmo TV a cabo estímulo. também, né? Você tem já uma caminhada longa, né? Nós tem uma produtora que produz os painéis que hoje estão na Interativa TV. Eu não sei se eu fiz um bem para Sorocaba, mas eu fui o responsável em trazer uma TV a cabo para Sorocaba. Até então nós não tínhamos essa informação de que o canal 16 à época era possível desenvolver programas aqui, com horários locados, né? E a gente começou com o painel esportivo. Aí acabei me transformando no senhor dos painéis aqui na cidade de Sorocaba. E hoje nós temos outras emissoras, isso é bom para a cidade. Muito bem. E nós estamos vivendo, na verdade, a participação desses colegas nesse momento de crise em que vive o Brasil. Eu vou começar nessa mesma ordem, né? Nós observamos aí a postura do juiz Moro, e aí eu pergunto, que país é esse? O que fazer, Djalma Luiz Benetti? Qual é a sua ótica, a sua visão para a gente abrir esse debate? A gente vive um momento de plena democracia. Eu acho que esse é um aspecto a ser ressaltado. E o fundamental, que ao final desse processo, essa plena democracia continue em pé. O meu medo é que as manifestações, né, elas estão indo para um lugar de total descrédito à classe política, né? E aí você, sem o político, sem o representante nas instituições, seja legislativo, executivo, você cai em um regime de exceção, o que é absolutamente abominável. A história mostra isso, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Então a preocupação é que a gente passe por esse período, né, preservando aquele bem maior, que é o da democracia. É a possibilidade das pessoas irem para as ruas como estão indo, dizendo não ao que elas não querem. É a possibilidade do outro lado falar, olha, mas as regras dizem que eu posso ficar. E aí, nessa queda de braço, você tem uma solução, e que essa solução ela preserve o amanhã, ela preserve a possibilidade das pessoas continuarem escolhendo seus representantes. E aí fica o apelo, né?
que votem nos representantes mais dignos. Qual foi o sentimento que você teve da divulgação dessas escutas telefônicas feitas no ex-presidente Lula? Te indigna, o governo acaba, não acaba? Qual é o teu posicionamento? Você ficou indignado? São duas papel coisas. da imprensa, Rede Globo, Jovem Pan, você E está a um pouco Veja, preocupado eu acho que os três eles estão incitando de algum modo, né, a que se vá para um regime de exceção, como se isso fosse possível, os fins justificando os meios. Eu acho que o Sérgio Moro, ele dá duas escorregadas, né, quando na condução coercitiva do Lula, que não precisava, tivesse provavelmente convocado o Lula, teria ido, e faz aquele espetáculo, e quando grava presidente da República. Ai, mas eu falaram que não era para gravar, e aí a polícia gravou, e aí eu soltei, enfim. Eu acho que o fim não pode justificar o meio, né? Por mais grave e mais necessário, importante que fosse a sociedade. Mesmo que fosse para proteger o presidente Lula, ele não podia? Para proteger. A lei não prevê que ninguém proteja ninguém, que proteção de amigo da onça que é entre nós. Eu acho que a questão é ter justiça igual. Tem que seguir a regra. Meu medo é... Olha, hoje, em nome de algo que está ruim, eu abro essa exceção. Hoje, em nome disso, eu abro uma exceção. Amanhã, você fez alguma coisa para mim, já está aberta aquela exceção. Não dá. Eu acho que o que você tem algo a ser preservado é a Constituição, é o que diz a lei, são os limites de ação dos poderes. Né? Essa Qual é o destaque que você faria de tudo que você acompanhou nessa semana? Aliás, essa é a minha pergunta para você, para o Colim e para o Moreto. Quer dizer, o que você gostaria de abordar de tudo isso que aconteceu? O que você destacaria? Qual é a tua opinião sobre tudo isso que está acontecendo, meu caro Urbano Martins? Nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa sociedade, no nosso país. O meu medo é apenas a radicalização, seja de quem for, de que partido for, de que pensamento for. É importante que realmente estamos numa democracia. Eu vivi a época da ditadura militar, era muito adolescente ainda, jovem, talvez não estivesse estruturado para entender tudo aquilo ainda, mas eu me lembro que não podíamos falar nada, ouvir só o que determinavam. A imprensa, que hoje ela é aberta, partidária ou não, pode falar o que quiser, quem é contra, quem é a favor, não se podia ter isso. Então, esta questão de algumas pessoas recordarem para trazer de volta um totalitarismo militar, isso é muito ruim, porque se vendia uma imagem também de um Brasil sólido que não era também. Um milagre econômico, né? Escondido a corrupção. Tudo escondido. Né? Então, quer dizer, e existia corrupção também, entendeu? Então, nesse momento, pelo menos, estamos podendo falar. Por outro lado, o que eu gostaria de destacar é uma coisa muito importante. A população, ela está dizendo basta a corrupção, que é endêmica. Quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou, ele já corrompeu os índios dando espelhinho de troca, de localização de ouro, já. Onde tem aquela coisa brilhante, ouro, tem ali, então dá um espelhinho para você e fica com esse negocinho amarelo. Aqui, brilha ali. Que ele nem sabia que era espelho, então eles se encantaram. Então, então a corrupção, que não é de agora, sempre existiu, só que ela foi se aprimorando, e então estamos nessa situação. Então eu percebo isso daí, é contra, no entanto, tivemos políticos que foram enxotados das manifestações, né? Foram chamados de oportunistas. Então é o momento de se pensar, só que tem que ser um processo muito bem pensado. Acho que algumas situações legais... de parte a parte? Sim. Algumas situações legais foram, sim, proposta de uma mídia eletrônica exacerbada, porque um juiz ele tem que se posicionar nos autos. O doutor Metrovic, que observou muito bem numa entrevista da Band News... Mairovich, desculpa. Tem que se posicionar nos autos e não usar disso daí. Aí, por um outro lado, um juiz que acata uma liminar caçando a posse de Lula como chefe da Casa Civil. O homem participou de uma manifestação contra Dilma. Então, quem está de vermelho é o Colima, é o comunista. Não sou, não. Qual é o destaque? Aliás, é coincidência, né? Não havia programado as meias, adorei as meias do Deda, ele não veio com a gravata, hoje ele veio com a meia. E você tá, mas aqui,
Aliás, todo mundo brinca, né, com as tuas posições, mas eu acho que, aliás, você teve uma filiação, uma vez você já foi filiado ao PSDB. Ao PSDB. Né? Ainda é, né? Ainda é. Não é não. Não é mais? No que diz respeito a partido político, o que mais me fez a cabeça, me faz lembrar, é o PSDB. Mas não esse PSDB que está aí, o PSDB de Mário Covas, de Franco Montoro, de Fernando Henrique Cardoso, embora possam criticar o Fernando Henrique Cardoso, ele foi uma expressão forte na redemocratização do Brasil e como uma esperança, né, para o que nós tínhamos aqui. Mas eu gostaria de destacar só o seguinte, em cima do que o Urbano falou, concordo plenamente com o Deda, no que ele diz respeito ao medo da radicalização, só não concordo com o seguinte, nós estamos vivendo uma democracia, mas uma democracia muito frágil, lamentavelmente, aqui no Brasil. Eu tenho medo da onde está estruturada esta nossa democracia, que possa descambar para isso. Se nós tivéssemos uma democracia plena, não se estaria falando em regime de exceção. Mas o ponto básico... Até o Evo Morales disse que se tiver golpe, no entendimento dele, golpe, ele disse que invade o Brasil. É fanfarrão, né? Fanfarrão, é esse mesmo termo. Eu ia falar outra coisa aqui, mas vou ficar com fanfarrão mesmo. Que palhaçada é essa, falar um negócio desse aí? Invadir o Brasil. Tá maluco. Acho que mascou muita coca lá. Provavelmente. Não é possível. Eu ia nessa linha. Eu ia nessa linha. Aliás, se você for no Bom Retiro em São Paulo, eles já invadiram. Já. É verdade. Soldados tem bastante, né? Aliás, trabalhando serviço análogo a de escravo, né? O que tem de boliviano trabalhando por migalha e até em serviço análogo de escravo, principalmente boliviano, nas confecções em São Paulo. Mas eu gostaria de destacar isso que o Urbano Martins estava falando. A gente tem que conversar sobre isso, a judicialização na política. E nós temos aí, eu gosto de falar sobre isso, tenho uma formação de direito, e eu sempre aprendi, isso todo mundo aprende, não precisa você estar na faculdade para aprender, que a principal característica do juiz é a imparcialidade. O maior exemplo de sabedoria que nós temos está na Bíblia, é Salomão. Até porque ele tem um livre convencimento. Exatamente. O que ele decidir, está decidido. É o livre convencimento. Senão a gente colocaria um computador lá, o Bill Gates faria um programa, ficaria mais rápido, bem mais barato, seria muito mais fácil, né? Então tem esse poder do livre convencimento, a subjetividade do juiz, para poder analisar as questões que são levadas a ele. Aqui no Brasil nós temos um Gilmar Mendes, que antes de conhecer o processo, ele já emite a sua opinião de forma raivosa, de forma rancorosa. É um juiz do Supremo Tribunal Federal. Todos os juízes podem emitir, dar a sua opinião. Marco Aurélio Melo pode falar. Ontem o Celso de Mello, esses dias o Celso de Mello falou sobre a declaração do Lula de que a justiça estava acovardada. Falou até de uma forma assintosa, que não é tão peculiar assim no Celso de Mello. Perfeito, ele se sentiu... Aliás, ele é o decano e é aqui da nossa região. É de Tatuí. Tatuí. Ele se sentiu ofendido com aquilo, ele falou, tá certo. Agora o Gilmar Mendes não. Ele emite opinião à torta e à direito. Nós temos já aí até o trabalho dele tentando repercutir em nível político, demonstrando claramente que ele é contra esse governo que aí está. Então, quem já é contra de antemão não poderia julgar nada. Eu não gostaria, por exemplo, de ter uma querela, ter uma denúncia ou algo tramitando no judiciário que o juiz já fosse contra mim. Aliás, não podia. E é o que nós temos lá. Nós temos o juiz Sérgio Moro, com relação a esse caso que está todo mundo falando da Dilma, mas foi bom, perfeitamente. Só que se está atropelando uma norma, um caminho jurídico. Ele, a partir do momento que viu a presença da presidente Dilma, fecha o inquérito e remete para o Supremo. O Supremo que teria que decidir o que iria fazer com a presidente Dilma Rousseff. Você entende que isso é golpe? Eu acredito que ele está vislumbrado com todos os holofotes que estão sobre ele. O reconhecimento pela impunidade que graça no Brasil. Os dois nomes mais saudados, cantados em prosa e verso nas manifestações foram o dele e de Jair Bolsonaro. Então, para você ver, então ele está se achando. E ele quem conhece o trabalho jurídico dele diz que ele é excelente. Mas se ele não fosse o juiz da primeira instância com a coragem e independência, pode ser até que tenha extrapolado num dado momento. Nós temos hoje, das principais empreiteiras do Brasil, o marqueteiro do presidente Lula e da presidente Dilma, todos presos, todos. Quer dizer, há um avanço considerável. A Operação Lava Jato não teria ganhado fôlego, não fosse o juiz Moro,
a participação importante, que pouco se fala, da Receita Federal e da Polícia Federal, né? Perfeito, concordo plenamente. Mas num determinado ponto pode falhar, né? Pode errar, né? Tem falhado bastante. Como o Lula também pode ter ido bem até um ponto, como liderança. Tem falhado barbaridade. Eu acredito até que ele tinha que ficar quieto. Não tinha que se aparecer agora aí. Seria melhor, porque a partir do momento que foi nomeado, ventilado ele ser ministro, que deu essa convulsão toda aí dentro do processo político. Mas voltando ao Moro, concordo plenamente. Tem pessoas que há muito tempo a gente sabe que está envolvido aí com o maracutaia na política brasileira, mas tem outros casos também que ficam à dúvida. Por exemplo, o senhor Aécio Neves foi delatado 5 vezes durante a Lava Jato. E está quietinho, né? Uma das vezes o juiz Moro falou, isso não vem ao caso. O que é isso não vem ao caso? Está tudo dentro do mesmo processo, está tudo dentro de uma mesma apuração. Como não vem ao caso? A não ser que esteja sendo investigado ainda em silêncio. Nós tivemos, só para ele que tinha silêncio. Também não dá não, acho que deve. Muitos vão dizer o seguinte, mas não, o Aécio Neves tem foro privilegiado porque é senador e tal. Mas pelo menos remetesse essa denúncia, isso que ele viu... O Teori Zavascki, que é o juiz que acompanha exatamente, a instância... Não, eu também estou com você, eu estou achando que o Aécio deveria ser a grande liderança. Não, mas não estou falando só do Aécio. Mas ele perdeu a eleição por um percentual tão pequeno, era a esperança de uma manifestação no momento de crise. E ele aparece assim, muito apequenado, se não acovardado, né, diante dessas próprias denúncias. E digo para você, só para finalizar aqui, o Moreto tem a opinião dele também, só recordar algo ou chamar atenção para alguns aspectos que muitas vezes passaram despercebidos. Outro exemplo, o Delcídio Amaral, ele fez a denúncia agora e toda a íntegra da delação dele veio a público porque não teve em drops. Você compartilhar determinados assuntos e vazar para a imprensa. Foi tudo, porque o ministro era o Teori Zavascki, do Supremo. Eu tenho minhas dúvidas, se fosse o Sérgio Moro, na delação premiada, se chegaria para nós todo o teor da delação do Delcídio. Aí ele coloca todo mundo na mesma vara. Ele coloca o Aécio, ele fala do Michel Temer, ele fala do Renan Calheiros, ele fala do Eduardo Cunha, enfim, foi completo o papel do Delcídio. Mas quem que liberou foi o Teori Zavascki. Entendeu? Então eu fico com dúvida com relação a alguns aspectos. Essa postura de Dom Quixote Exatamente. Outro detalhe, só para finalizar, o Itagiba Catapreta Neto, juiz federal, estava na manifestação esses dias lá, pulando, vibrando, fora Dilma. No Facebook dele tinha, até com palavras bastante ofensivas a presidente Dilma Rousseff, falando que se a Dilma saísse vai cair o dólar, a gente vai poder ir para Miami, não sei mais o quê. Umas coisas absurdas, fúteis. Não se espera de um juiz, fúteis, né? De jeito nenhum. Daqui a pouco ele dá em 4 minutos uma liminar suspendendo. Que país que nós estamos, meu Deus do céu? Existem outras liminares, né? Não só dele. E tudo bem, e como é que a gente vai ficar? Nós vamos ficar até o ano que vem nessa pendenga aí, não sabe? Dia a dia entrando uma ação popular. Exatamente. Eu acredito que o Supremo, em certas, tem esse domínio. Muito bem, agora a gente tem a participação do nosso querido Alexandre Moreto. Aliás, durante toda a semana você teve um embate, muito bem lembrado pelo meu caro Deda, aqui pelo Urbano também, que ele achou que o Moro exagerou. E você achou que não exagerou? Assim, talvez o que se discute é a maneira como está sendo feito. Mas que tem que se fazer, nós não temos dúvida nenhuma disso, entendeu? Extrapolou um pouquinho, obviamente, né? Ficou uma coisa meio espetacular, entendeu? Também não precisa vir a público, acho que algumas coisas, como o Ecolin disse há instantes atrás, joga para o inquérito, manda para o Supremo e boa. Tá? Agora queria... Mas que a gente, aquela questão, pode ter fugido da questão técnica, da tecnicidade. Exatamente. Eu concordo com vocês. Mas a maneira que veio de encontro com o anseio, com o sentimento de não traição. Não tem a dúvida. Né? As conversas realmente no sentimento de que queria se proteger a figura do Lula politicamente, pelo menos a minha opinião. Tá, e joga nas nossas costas uma expectativa muito grande de melhora nisso tudo. De lavagem mesmo nisso tudo. Vamos ver lá na frente qual é a consequência de toda esta situação que nós estamos vivendo. Que é assim, é delicada, complicada, enfim, descrédito total, principalmente dos nossos políticos, mas eu vejo, e espero que não seja muito distante, vejo assim, que se possa extrair algo positivo de tudo que está acontecendo. Do erro se aprende, né? Você é professor, exatamente. O que está errado para a gente? Então eu vejo assim, eu vejo o povo se manifestando, participando, opinando, enfim, crítico, exagerando um pouquinho nas manifestações, mas estão lá.
Tá? Então vem aí, eleições em nível municipal daqui 2 anos, já uma coisa mais global, e aí não tem como aquele político mais, né, oportunista, mal intencionado, convencer esse eleitor, mesmo que ele vá para Norte e Nordeste, ele não vai ter o mesmo número de votos que teve nas eleições anteriores. Talvez esse seja o ponto positivo e que a gente espera que isso aconteça. Está politizando, ainda que de uma maneira complicada, porque a crise é muito grande, né, principalmente envolvendo a questão econômica, mas eu espero que isso sirva para embutir na cabeça do eleitor brasileiro que está nas mãos dele, está no voto, está no momento do voto a recuperação do nosso país. Eu só espero que tenhamos lideranças, pessoas com capacidade, idoneidade suficiente, honestidade suficiente para comandar esse país. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas não tenho orgulho de ser comandado por determinados políticos, lamentavelmente. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já com essas figuras ilustres, Alexandre Moreto, José Roberto Ercolim, Urbano Martins e Deda Benetti, já aqui no 24 da NET, a sua interativa TV Sorocaba, Votorantim e Itapetininga, tudo canal 24, já. A Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca Elite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. Carro com padrão Toyota é assim, melhor manutenção, melhor valor de revenda, mais clientes satisfeitos. E feirão de fábrica com padrão Toyota é assim, imperdível. Em toda a rede de concessionárias Toyota, seu usado vale 100% da tabela FIP na troca pelo Etios e Corolla 0 km. E mais, toda a linha Etios 2016 com taxa zero e Corolla automático a partir de R$ 79.990. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux e SW4 2016. Corra, é só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Nós estamos apresentando o TVK pelo 24 da NET, Sorocaba, Votorantim e Itapetininga, debatendo com esses companheiros aqui da Rádio Ipanema, do Jornal Ipanema, Deda Benetti, Urbano Martins, José Roberto Ercolim e Alexandre Moreto. Meu caro Deda, podemos ter esperança? Esse programa vai rodar toda semana, né? Eu acho que sim. Eu acho que, sabe que de tudo que a gente falou, o Moreto ele fecha com esse ponto. Eu acho que o compromisso, acho que todo mundo tem um compromisso, né? Cada profissão tem a sua, mas o compromisso nosso de comunicador nesse momento ele é um pouco maior do que o dos outros. A gente tem a capacidade de inflamar mais do que já está inflamada a rua e fazer com que descambe, né? A gente tem que ter o bom senso. E eu acho que o bom senso hoje é isso, é ter um tom de esperança. A gente conversou com os deputados sorocabanos, né, o Jefferson Campos, o Vitor Lippe, eles são claros em dizer que não há clima, eles não sentem esse clima de autoritarismo. A gente percebe que é algo muito isolado e que não vai ter repercussão, né? Não vai ter ressonância, não é repercussão, não vai ter ressonância. Então a gente vai conseguir viver, vai passar por esse momento.
E aí a questão, né, que eu tenho batido na Rádio Ipanema faz tempo e que fica essa reflexão. Não há ET, os políticos são escolhidos por cada um de vocês. Né? Fala palavrão no telefone. Fala palavrão. O prefeito do Rio fala para... Como é que é o bairro que ele falou lá? Maracá. Maracá. Acabou com Maracá. Eu quero ver ele ter voto em Maracá agora, né? Falou que o Lula tem o quê? Espírito de pobre? Comprar um barco bom, né? Você sabe que essa é a questão que todo mundo fala. Olha, o cara melhora de vida e tal, ele fala assim, olha, você saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu de você. Não saiu de você. Que são mas chocou também, né? É assustador. Porque você tira do contexto, né? É mais ou menos como... Então que pobre não tem valor, né? Quer dizer, voto do pobre o político quer, né? Você sabe que é fora do contexto. Não, fora do contexto dá essa conotação. No contexto não dá. É essa a importância da gente... De todo mundo refletir sobre isso. O que é texto e o que é contexto. Né? Aquilo que é literal, muitas vezes, dentro de um outro contexto, de uma brincadeira, faz parte. Então, ter a compreensão de que a representatividade ainda é o modelo a ser seguido. As pessoas nas ruas, elas deixam claro um envolvimento maior e deixam a esperança de que melhores políticos... Quero jogar na roda para vocês, para a gente encerrar. Qual é o impacto de tudo isso nessa eleição municipal? Posso dizer o seguinte, justiça é justiça, ela tem que ser feita. O poder judiciário é um poder independente e não conivente. Conivente com partidos políticos, conivente com grupos econômicos. Agora, por que um peso e duas medidas? Por que focar certos casos e esquecer dos nossos casos caseiros, por exemplo? Como é o caso do escândalo metrô, dessa vergonhosa situação da merenda escolar. Quer dizer, e eles? Como é que vai ser? PSDB de São Paulo. Exatamente. Então, por que se fala? A justiça tem que ser aplicada a todos, doa quem doer. E não essa diferença. Então, vamos atrás dos corruptos, mas de todos os corruptos. Qual é o impacto em Sorocaba? Foi a minha pergunta. O que tudo isso representa nesse processo eleitoral? O PT não tem como explicar essa situação a que chegou o partido. Não existe, na minha opinião, apesar do candidato, o Piva, ser uma das melhores pessoas que eu conheço, não vai conseguir os candidatos do PT justificar essa imagem, justificar este problema. E os outros políticos, eu acho que dessa vez a população vai se entender a pensar um pouquinho mais. Como a gente sempre discute na emissora, tem que surgir novas lideranças, né? Tem tempo para isso, Ercolim? O que você acha do impacto e se tem tempo para ter novas lideranças? O impacto é o seguinte, eu tenho dito, inclusive aqui na TV eu já falei no programa do Dedo, eu não vejo muita ligação com os partidos nas eleições municipais, em particular aqui em Sorocaba, nas cidades menores também, porque a gente tem a possibilidade de ter um contato mais próximo com a pessoa. Então, vota-se mais na pessoa do que propriamente no partido. Mas agora, não tem como não falar que o PT, em qualquer lugar, vai estar maculado. O PT nunca foi governo aqui em Sorocaba. Teve bons candidatos, sem dúvida alguma. Tem um bom candidato, um ótimo candidato, que é também uma liderança que pode-se dizer nova, que aparece aos olhos do eleitorado, que é o Glauber Piva, mas eu acredito que vai ficar um pouco, para ele, para o PT, a marca de tudo isso que aconteceu. Vai ser difícil ele desvincular tudo isso que aconteceu e está acontecendo em nível nacional do Partido dos Trabalhadores. Vai acompanhá-lo aqui em Sorocaba. Mas daí temos uma crise. Todos os governos de todos os partidos, e até muitos deles que não são do PT, enfrentando muitas dificuldades. Esses têm desgaste. O PT tem dificuldade. É aí que tem o caminho para novas lideranças, para nomes que surjam, talvez até salvadores da pátria? Lá não temos o perigo do Collor? Não tem nenhum candidato. Eu não conheço nenhum candidato que causa suspiros até agora. Até agora nada. Pré-candidato, nada. Não vai surgir também o Glauber Piva, por exemplo, se tivesse num outro partido, poderia causar suspiros. Acredito que sim. O Glauber é um grande rapaz, ele vive a política há muito tempo, competente, é articulado, conhece os meandros da política num outro estágio, num outro nível, fórum municipal, mas eu acredito que entra com a pecha aí de fazer parte do Partido dos Trabalhadores. O único. Os outros partidos a gente vota na pessoa que a gente conhece e tal. Acredito que para essa eleição não tenha espaço ainda para algo muito novo, não. Moreto. Você citou Collor, lembrando que ele foi inocentado, né? Pelo Supremo. Mais de 20 processos e foi inocentado. Alguns até prescreveram. Mas é outro momento triste, né? Mas foi da nossa votado política. por Alagoas de novo para ser senador. Exatamente. E está lá.
na condição de senador. Detalhe, vou na mesma linha do Ercolim. Tem esse link? Tem. Não tem como. Mesmo que surjam novas lideranças, enfim, pessoas novas aí, com ideias novas, porque não adianta ser novo, tem ideia velha, né? Normalmente você fala a respeito disso. Mas a minha preocupação é essa. Nem tanto com o político, porque eu acho que ele vai ter 6, 7 meses pela frente, até as eleições municipais, em média. Na verdade, a eleição aberta, 45 dias, né, Dedo? Oficial, depois de homologar, mas eu digo o momento pré-candidato, sim. Não, estou dizendo o momento da votação mesmo. A minha preocupação não é com o político. Acho que ele tem condições de virar essa página aí. Acho que dá para superar isso. Minha preocupação é com o eleitor. Porque o que acontece? Esses políticos vão se especializando de uma tal forma que quanto mais processo eles têm, quanto mais se duvida da sua capacidade, mais argumento eles têm. Eles falam bonito e te convence. Recentemente a gente viu o Lula dando uma declaração. Quem acompanha ali que não estava bem fundamentado, fala, meu Deus do céu, esse cara vítima. Vítima. Esse cara é um inocente, meu Deus do céu, estou votando nele. 2018 é nele que eu vou. Entendeu? Então a minha preocupação é essa. Então tomara, voltando àquilo que eu coloquei lá atrás, que tudo isso que esteja acontecendo seja suficiente para politizar. Né? E como que você vai se politizar? A partir do momento que você leia muito, acompanhe muito, não se convença simplesmente por uma palavra bonita. E filtro, né? Que o jornalista também não tem a palavra mágica. O que é bom para mim não é para você, Ercolim. Muito bem, programa curtinho, um abraço, termina aqui o TVK especial com essas figuras especialíssimas, Deda Binetti, Urbano Martins, José Roberto Ercolim e Alexandre Moreto. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você pelo convite. Continue na ITV. Tchau. Fique com Deus e até lá. Programa TVK. Um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Programa TVK. Um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Hoje nós temos um programa TVK especial pelo canal 24 da NET, Itapetininga, Sorocaba, Votorantim, com a equipe de peso da Rádio Ipanema, do Jornal Ipanema. Eu tenho à minha direita Djalma Luiz Benetti, jornalista, semiótico, já foi editor-chefe do Cruzeiro do Sul, implantou o projeto do jornal Bom Dia, foi professor de várias faculdades e universidades aqui da nossa região. PUC, Uniso, Urapuru. Nossa Senhora. Só alegria. Vamos contar a idade. Urbano Martins, só há quase 20 anos é o nosso diretor de jornalismo aqui do Ipanema. 25 anos. 25 anos. Ipanema Sistema de Comunicação. Uma história longa pela Rádio Metropolitana, já fez porno chanchada no cinema brasileiro, uma figura fantástica. À minha esquerda, José Roberto Ercolim, 33, 34 anos de rádio, jovem. Mais ou menos. Comecei bem cedo, né? Então acho que já dá mais ou menos isso. Você trabalhou Bandeirantes também? Fiz TV Bandeirantes aqui em Sorocaba, né? Nós fizemos aqui em Sorocaba durante um bom período. Trabalhei na Jovem Pan São Paulo, Brasil de Campinas, Sistema Globo de Rádio, Convenção de Tour, Nova Sumaré, Rádio Porto Feliz. Eu pensei que você esquecia da Rádio Porto Feliz. De jeito nenhum, não, foi lá que nós começamos, né? De jeito nenhum, tá no meu coração para sempre. Para sempre. Aliás, todos os lugares que eu passei. Com certeza. Alexandre Moreto é um grande parceiro. Alexandre Moreto inaugurou o Jornal da Ipanema há 28 para 29 anos atrás. 28 para 29. É uma história no rádio, fez a equipe Timão do Povo, Dr. Benedito na Cacique. Na verdade, a sua história nos últimos 30 anos, 35 anos de rádio, se confundem com a sua presença. Aliás, é o Bom Dia que está em tempo ininterrupto há mais tempo no rádio sorocabano, né, Moreto? Olha, e o que é bacana, Kiko, é a satisfação que a gente tem
desenvolvendo essa função, porque começou como... O sentimento que você teve da divulgação dessas escutas telefônicas feitas no ex-presidente Lula, te indigna, o governo acaba, não acaba? Qual é o teu posicionamento? Você ficou indignado? São duas papel coisas. da imprensa, Rede Globo, Jovem Pan, você está pouco Veja, preocupado eu acho que os três eles estão incitando de algum modo, né, a que se vá para um regime de exceção, como se isso fosse possível, os fins justificando os meios. Eu acho que o Sérgio Moro ele dá duas escorregadas, né, quando na condução coercitiva do Lula, que não precisava, tivesse provavelmente convocado o Lula, teria ido, e faz aquele espetáculo, e quando grava a presidente da República. Ai, mas eu falar que não era para gravar, e aí a polícia gravou, e aí eu soltei, enfim. Eu acho que o fim não pode justificar o meio, né? Por mais grave e mais necessário, importante que fosse a sociedade. Mesmo que fosse para proteger o presidente Lula, ele não podia? Para proteger. A lei não prevê que ninguém proteja ninguém, que proteção de amigo da onça que é entre nós. Eu acho que a questão é ter justiça igual. Tem que seguir a regra. Meu medo é... Olha, hoje, em nome desse um aspecto a ser ressaltado, e o fundamental, que ao final desse processo, essa plena democracia continue em pé. O meu medo é que as manifestações, né, elas estão indo para um lugar de total descrédito à classe política, né? E aí você, sem o político, sem o representante nas instituições, seja legislativo, executivo, você cai em um regime de exceção, o que é absolutamente abominável. A história mostra isso, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Então a preocupação é que a gente passe por esse período, né, preservando aquele bem maior que é o da democracia. É a possibilidade das pessoas irem para as ruas como estão indo, dizendo não ao que elas não querem. É a possibilidade do outro lado falar, olha, mas as regras dizem que eu posso ficar. E aí, nessa queda de braço, você tem uma solução e que essa solução ela preserve o amanhã, ela preserve a possibilidade das pessoas continuarem escolhendo seus representantes. E aí fica o apelo, né? Que votem nos representantes mais dignos. Qual foi um hobby? Eu tenho outras formações, graças a Deus, fui prático de farmácia, professor, enfim. Professor me aposentei na área de comunicação, isso, né? Na área de me aposentei, linguística. Né? E aí o que eu tinha como hobby, eu falei, numa dessas coisas eu vou escolher para dar uma sequência. E é exatamente o rádio. E essa ligação com o Sistema Regional de Radiodifusão, que agora está mudando, né? Isso é prazeroso demais. Então eu venho cada dia para cá como se fosse meu primeiro dia com o mesmo TV a cabo estímulo. também, né? Você tem já uma caminhada longa, né? Você tem uma produtora que produz os painéis que hoje estão na Interativa TV. Eu não sei se eu fiz um bem para Sorocaba, mas eu fui o responsável em trazer uma TV a cabo para Sorocaba. Até então nós não tínhamos essa informação de que o canal 16 à época era possível desenvolver programas aqui, com horários locados, né? E a gente começou com o painel esportivo. Aí acabei me transformando no senhor dos painéis aqui na cidade de Sorocaba. E hoje nós temos outras emissoras, isso é bom para a cidade. Muito bem. E nós estamos vivendo, na verdade, a participação desses colegas nesse momento de crise em que vive o Brasil. Eu vou começar nessa mesma ordem, né? Nós observamos aí a postura do juiz Moro. E aí eu pergunto, que país é esse? O que fazer, Djalma Luiz Menetti? Qual é a sua ótica, a sua visão para a gente abrir esse debate? A gente vive um momento de plena democracia. Eu acho que